E como já dizia o sábio filósofo, se Deus não existe, tudo é permitido. Oi pessoal, eu sou o Victor, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal filosófico. E hoje vamos falar dele, o cônego Auguste Boulanger. E se você nunca ouviu falar nele, não se espante, porque ele realmente é um autor muito ignorado e negligenciado, embora ele mereça destaque. E é uma tristeza um autor como Boulanger, por exemplo, não ser conhecido dentro do meio católico, dentro do meio teológico e filosófico do nosso Brasilzão. É realmente uma tristeza. Mas alguns autores são legados ao ostracismo aí por forças que nós desconhecemos, né? E eu ainda estou sem um suporte adequado para esse microfone, então eu vou segurá-lo na mão porque isso aqui tá engraçado e sei lá, ficou legal. Eu decidi fugir um pouco à regra e falar sobre um livro que pouca gente conhece e um autor que pouca gente conhece, e não os padrões que vocês já esperariam aqui, né? Vocês sabem que, falando sobre os livros básicos para a formação intelectual, eu iria citar já de início o livro Como Ler Livros do Mortimer Adler, que é o primeiro vídeo que eu coloquei nessa minha playlist. E também ia falar sobre Vida Intelectual, do Serge Langes, talvez o Trio da Miriam Joseph, e outros livros que a gente sabe que são básicos para o início de uma formação clássica e uma formação filosófica sólida. Mas esse livro é um livro que pouca gente conhece, embora ele seja extremamente denso e muito, muito bom. E o autor, como um todo, também é um autor bem desconhecido, o que é uma tristeza, porque é um autor fantástico. O Boulanger tem livros fantásticos, fenomenais. É um autor que os católicos deveriam conhecer mais, e eu falo isso sendo católico. É uma tristeza que eu nunca ouvi falar disso, né, dentro do meio católico. Nem mesmo os próprios intelectuais católicos não falam muito de Boulanger. E é triste porque ele tem um manual de doutrina católica excelente, que é um catecismo em 3 volumes fenomenal, que é esse que eu tenho aqui. Impresso, claro, porque eu sou pobre, então tá aqui, ó, impresso com 4 páginas por folha, para vocês terem uma ideia da pobreza do cidadão aqui, né? E eu tenho esse há muitos anos, é a doutrina católica do Boulanger. E, claro, é uma edição super antiga que você consegue encontrar na internet de graça na Alexandria Católica. E o livro que eu vou comentar aqui hoje também é um livro que você encontra na Alexandria Católica, que é um blog católico de livros que já estão, né, em domínio público, então não é pecado nenhum, nem crime nenhum. Não estou incentivando a pirataria aqui. Os livros estão ali permitidos para download, tá? Então não tem nenhum problema, eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo. Mas o vídeo hoje é sobre outro livro, não sobre a doutrina católica do Boulanger, mas sobre o Manual de Apologética do Boulanger. Esse Manual de Apologética é um livro fenomenal, é um livro que ele vem desde o início, dando uma base filosófica sólida pro leitor, tá? E embora você às vezes não tenha uma formação filosófica muito profunda, o livro vai te levando mesmo, te pega pela mão e vai te levando no caminho. É bem tranquilo de ler. Não é um livro difícil, contanto que você saiba fazer, né, usar as técnicas de leitura direitinho que você aprendeu ali com o Mortimer Adler, né, com o Serge Langes, com o Hudson Victor. Não vai ser uma dificuldade para você ler um livro desse e entender, né, com bastante aproveitamento aí, tá? Agora, a questão que fica é por que eu escolhi esse livro, deixei esse livro tão no topo da lista, como um dos primeiros livros também que seriam lidos e mereceriam ser lidos, porque a questão da existência de Deus foi um ponto que me afetou pessoalmente, né, na minha vida de forma muito, muito particular. E eu acredito, intelectualmente falando, que a questão da existência de Deus é uma das questões mais importantes que existe, se não a mais importante que existe. E eu considero a mais importante. É uma pergunta que você tem que responder já desde o início da sua formação, porque da resposta dessa pergunta, basicamente tudo muda, né? Conforme a resposta que você dá a essa pergunta, a sua vida inteira tem que ser moldada com relação a isso. Ou seja, se Deus existe, você tem que viver para ele, né? A sua vida vai ser mudada completamente a partir da resposta que você chega a essa questão, se Deus existe sim ou não. E se Deus não existe também tem uma série de outras implicações nisso, e basicamente a nossa vida inteira depende da resposta a essa pergunta, né? O modo de viver, todas as questões envolvendo moral e muito mais dependem de uma resposta a essa pergunta, Deus existe sim ou não? E o Manual de Apologética do Boulanger vem justamente trazer luz a essa questão da existência de Deus, que é uma questão já resolvida, eu diria, né? Se você olhar os status questiones, né, que o Olavo falava muito, dessa questão, ela já está resolvida há muito, muito tempo. Você já tinha desde Aristóteles. Aristóteles já chegou à conclusão, por meio da razão humana, de que Deus existia. E para muita gente isso é necessário, foi necessário para mim, né? Para muitas pessoas a questão de ter uma experiência, né, com Deus pessoalmente já é suficiente para ter a fé
bastante alicerçada, mas para mim eu precisava de alguma resposta mais racional e acho que todas as pessoas precisam ter uma resposta mais racional aos questionamentos, às principais perguntas que são feitas, especialmente se você vai para a escola ou se você vai para a universidade no futuro, porque isso vai vir a calhar na hora que você precisar defender a sua fé. E a maioria das pessoas hoje não sabe como defender racionalmente os artigos principais de fé, e o principal deles que é a própria existência de Deus. E a gente vê todo tipo de caricatura, né? Toda sorte de caricaturas quando a gente fala a respeito da existência de Deus e de uma defesa racional, filosófica da existência de Deus. Você tem esse pessoal mais fideísta que diz que não tem como provar a existência de Deus por meios racionais, quando na verdade tem sim, né? Você cai numa heresia feia aí de fideísmo quando você diz que não é possível chegar ao conhecimento de Deus ou da existência de Deus pelo uso da razão natural, o que é possível sim. É mais difícil, a gente sabe que é mais difícil, você está ali sujeito a cometer erros no meio do caminho, mas é perfeitamente possível, e Aristóteles chegou a esse conhecimento 400 anos antes de Cristo sem acesso à revelação, né? Como, por exemplo, Santo Tomás de Aquino teve no futuro, Santo Agostinho e todos os outros santos da Igreja Católica e tantos outros apóstolos e tudo mais, né, não tiveram, e Aristóteles, por exemplo, não teve, né? Ou seja, a gente não pode fugir à questão simplesmente dizendo que não tem como responder. Tem sim. A questão é que as pessoas hoje não buscam estudar para saber responder a esses questionamentos que os professores antirreligiosos, né, nem mesmo ateus, mas muitas vezes são militantes mesmo, antirreligiosos e especialmente anticristãos, vêm trazer na universidade, na vida pública em geral, né, na vida social. As pessoas vêm trazer esse tipo de questionamento, as pessoas não têm preparo, os religiosos em geral não têm preparo para responder isso, infelizmente, né? Então Boulanger traz nesse livro, né, no Manual de Apologética, um guia para que você saiba defender as razões da esperança que, né, há em nós. Né? E a gente precisa saber como explicar essas questões racionalmente, e é importante. E, infelizmente, esse lado racional de trazer uma defesa, uma luz racional para explicar as questões da existência de Deus e da fé, se perdeu, infelizmente, em prol de uma espécie de fideísmo, né, até mesmo dentro da igreja, né, não só no protestantismo, mas até dentro da igreja católica também, uma espécie de antirracionalismo, né, uma coisa meio assim, tipo, como se a razão ou a ciência fosse uma coisa oposta, até inimiga da fé, quando na verdade não tem absolutamente nada a ver, né? Toda a tradição científica, a gente sabe, vem de uma tradição religiosa, e é claro, se a gente acredita num Deus ordenador, a gente acredita num mundo ordenado, cheio de leis, que podem ser conhecidas pela razão humana. Né? Umas coisas que a gente às vezes não entende como funciona. Tem uma série de outras caricaturas que o pessoal faz, igual esses filmes, como aquele filme da existência de Deus lá, que é evangélico. Eu não lembro o nome do filme exatamente, e agora eu tô gravando vídeo e fugiu o nome da minha cabeça, né? Deus não está morto, esse mesmo. Deus não está morto, que também gente, não responde de fato à questão. A gente tem uma série de argumentos fortíssimos, desde Aristóteles. Temos argumentos ali em Santo Anselmo, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino principalmente, e ninguém fala dessas coisas, né? Por exemplo, Santo Tomás de Aquino é simplesmente o homem mais inteligente que já pisou nessa terra, né? E é impressionante como eu, sendo católico, dentro da Igreja Católica, nunca ouvi falar de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Ninguém falava de Santo Tomás de Aquino dentro da Igreja Católica. A primeira vez que eu fui ouvir falar de Santo Tomás de Aquino foi pela boca de um protestante, foi o William Lane Craig, que era um filósofo debatedor protestante americano, que foi pela primeira vez ali que eu fui ler um livro dele em inglês, né? Porque eu não sou um leitor monoglota. Eu fui ler um livro dele chamado Reasonable Faith, que é a fé racional, uma coisa assim. Eu, na época, acho que nem tinha a versão em português, eu acho que hoje talvez até tenha. E ele cita, por exemplo, outros filósofos, inclusive Santo Tomás de Aquino, nesse livro, né? E como assim, né? Eu, sendo católico, nunca ouvi falar de Santo Tomás de Aquino, do doutor angélico, do doutor comum da igreja e das 5 vias, né, de prova da existência de Deus. Sendo católico dentro da igreja católica, as pessoas simplesmente perderam essa tradição intelectual que a gente tinha dentro da igreja. E a gente substituiu isso por um fideísmo raso e fraco, que não responde aos principais questionamentos que as pessoas trazem hoje num mundo mais voltado à ciência, né? E ao progresso científico, um mundo mais positivista. A gente precisa saber defender, saber responder essas questões. E é por isso que eu acho que esse livro, né, o Manual de Apologética do Boulanger, é tão importante. Mas, no entanto, esse livro é um livro que vai exigir de você um bom tempo aí de estudo
para você conseguir ler ele inteiro. Não é um livro rápido, não é um livro curto, não é um livro tão simples assim. Ele é fácil até de entender, te pega pela mão ali, mas ele vai exigir um tempinho de você parar por alguns meses para poder ler e entender o livro exatamente, tá? Mas aí vai aquela dica, né? O próprio o Hudson Victor fala isso, é bom ler pouco, né? Não é bom você ler muitos livros num ano, não. É bom você ler pouco e entender bem o que você lê. E é por isso que talvez a recomendação de ler um livro desse seja boa mesmo. E para você responder de vez e poder ter uma certeza racional, dedutiva, né, filosófica, teológica de que Deus existe, e a sua vida inteira vai ter que ser redirecionada com relação à resposta que você chega dessa pergunta. E também para você poder defender, saber defender isso nos dias de hoje. E é claro, né, é uma formação filosófica básica muito sólida que depois vai ser útil nos outros livros que você lê, nos outros estudos que você fizer. Ali você vai ter vamos dizer assim, um bom arroz com feijão para você poder ler outros livros e entender outros livros também e outros autores também. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa discussão não acaba aqui, ela continua nos comentários, onde a gente pode conversar mais a respeito desses livros, dessas questões do autor, né, do Boulanger, e desse livro, Manual de Apologética, e muitas outras coisas aí que a gente pode falar a respeito desse tema e outros temas que vocês gostariam de ver também. Deixem aqui nos comentários. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.